Bom, a Invest é uma empresa criada há 5 anos atrás, na verdade operando há 4 anos, com o objetivo único e exclusivamente de ser a porta de entrada no governo a todos aqueles que aqui investem, né, sejam novos investimentos ou aqueles que aqui estão e queiram ampliar os seus investimentos. Além disso, este trabalho que nós desenvolvemos é um trabalho gratuito, é uma consultoria gratuita, porque o objetivo final da Invest é criar emprego e gerar renda. Então, basicamente, essa é a estrutura da Invest São Paulo, né? Nós temos uma equipe de especialistas em áreas tributárias, em áreas de infraestrutura, em áreas ambientais, que viabiliza com que a empresa, seja se ela precisa falar com o município, com o Estado ou com a União, ele não precisa mais ir em lugar nenhum. Ele apenas vem na Invest São Paulo e a partir daí nós cuidamos de todo o processo de investimento dele até ele iniciar a sua produção ou a sua prestação de serviço. O São Paulo ela tem uma diversidade, né, que ela praticamente abarca todos os segmentos econômicos. Eu brinco que quando alguém fala assim, por exemplo, São Paulo produz 70% da borracha do país, né? E é uma coisa quando a gente pensa, né, a borracha natural. Ou a gente produz 55% da laranja consumida no mundo. Ao mesmo tempo, nós somos o terceiro maior fabricante de aeronaves. Somos, se fôssemos um país, seríamos, acho que, o 11º maior produtor de veículos. São Paulo tem uma diversidade de todas as cadeias, praticamente, de produção. Porém, nós temos focado nesses segmentos por uma questão muito importante, que é a agregação de valor. Então, quando eu falo, por um fortalecimento de vocações já existentes. Então, quando eu falo ciências da vida e saúde, aqui é o centro da América do Sul, né? Então, você vem gente do mundo inteiro para tratar aqui de outros estados e você tem, então, um grau de excelência que realmente é importante. Você tem aqui também, nós somos um hub, obviamente, financeiro, mas eu nem trato isso como um setor estratégico, porque o setor financeiro ele já é consolidado, principalmente na cidade de São Paulo. Quando eu falo defesa aeroespacial é porque é um centro, um mundo de oportunidades, que só São Paulo, o estado de São Paulo tem capacidade, principalmente em regiões como São José dos Campos, Campinas e algumas outras regiões do estado, que tem já uma base para poder recepcionar e proliferar, que é um setor de futuro. TI, porque isso é óbvio, né? Nós temos aí também um setor de futuro, e Green Economy, porque está no DNA do governo do estado. Nós, acho que além da Califórnia, nós somos o estado mais comprometido com questões ambientais, mesmo tendo esse desenvolvimento econômico. Tem alguma área que vocês estão prospectando que talvez daqui a alguns anos também possa estar inserida dentro destas que você apresentou? Existe eu não vou chamar de setor estratégico, mas aí eu gosto muito de falar nele, porque eu acho que tem muito a ver, que é a atração de centros de P&D, aí seja de qualquer setor econômico. Por quê? Porque quase 60% da produção científica do país é feita aqui, 72% dos recursos gastos por todos os estados brasileiros em P&D, 72% é o governo do estado de São Paulo. Você tem aqui, né, as 3 maiores universidades da América Latina, 19 institutos de pesquisa, parques tecnológicos, incubadoras. Então, existe uma ambiência de atração na área de projetos de pesquisa e desenvolvimento que não tem como, e aí nós temos feito um trabalho muito forte nesse sentido. O último que nós anunciamos agora há pouco foi o centro da Lenovo, por exemplo. Então, quer dizer, isso tem tudo a ver, porque não tem como, se você não trouxer a inovação, nós já estamos com um problema sério de competitividade. Está difícil vender Brasil, não é vender São Paulo, está difícil vender Brasil lá fora, muito difícil. Existe uma desconfiança institucional dos investidores em relação ao Brasil? O Brasil, as pessoas falam muito, mas o Brasil já deixou de ser a bola da vez. Isso é uma verdade absoluta. Na verdade, o modismo, tudo que envolveu, a questão de mercado interno não é mais um tema suficiente para convencer investimentos para virem para cá, principalmente porque nós estamos numa segunda onda. As grandes empresas praticamente já vieram, e agora você vê pequenas e médias empresas que querem vir para cá, mas a insegurança institucional, não é jurídica, né, que o Brasil muda marcos regulatórios, muda a regra do jogo,
o custo Brasil, em virtude de tudo isso, está quase que tornando inviável algumas empresas aqui investir, porque o mundo é nosso concorrente. Eu brinco que em 2008 era Rússia, China, Índia e eventualmente México. Argentina não era, ninguém era. Mas agora é Indonésia, Vietnã, Camboja, Tailândia, o México muito forte. E hoje até os Estados Unidos passou a ser um grande concorrente nosso, porque está muito mais barato produzir nos Estados Unidos do que no Brasil. Como é que é esse processo? A pessoa entra no site da Invest São Paulo? Pode. Como é que funciona? Ela entra através do site, ela faz uma consulta inicial, há um procedimento para preenchimento dessa consulta para a gente conseguir ser mais objetivo e mais eficiente na resposta, e a partir dessa demanda, dessa consulta que é feita pelo site, nós fazemos a classificação para estabelecer que tipo de atendimento tem que ser feito, e a partir daí ele vai receber a resposta ou ele vai ser convocado para uma reunião inicial de conversação. Tem um custo? Zero. Me parece, quer dizer, São Paulo tem uma vantagem competitiva muito grande devido à sua infraestrutura, a questão de escoamento logístico, mas essa briga, digamos assim, ela existe e não se dá só na questão da guerra fiscal. Uhum. Eu queria que você analisasse um pouco esse quadro, como é que existe uma tentativa de orquestração por parte do governo federal, no sentido de harmonizar, ou é um pouco cada um por si, Deus por todos? Olha, eu acho que o primeiro ponto importante, que precisa de uma vez por todas todo mundo esclarecer, vocês dão um título aqui que São Paulo é a locomotiva do Brasil, e é. Então, quando a gente fala, né, o estado de São Paulo é um terço do PIB do país, né, ou seja, um terço da economia está localizada no estado de São Paulo. Se nós fôssemos um país, nós seríamos a terceira maior economia da América Latina, primeiro é Brasil, segundo é México, terceiro é o estado de São Paulo. Muito bem. Bom, a partir disso, então, eu tenho uma desigualdade no país, né, de outros estados muito pobres ou menos médio pobres e tal. E São Paulo, ela é um terço do PIB, mas ela é 40% da arrecadação federal. E aqui é um dado muito importante. Então, de todos os tributos, imposto de renda, IPI, PIS, CONFIS, imposto de importação, tudo que são arrecadações federais, 40% é gerado no estado de São Paulo. Deste 40%, que eu não vou lembrar números exatos aqui, mas vamos supor que fossem 170 bilhões por ano, o governo federal devolve através de convênios com municípios paulistas ou um ou outro com o próprio governo do estado, algo em torno de 29. Então, eu estou pondo um número que talvez não esteja exatamente correto, depois eu posso passar isso com mais precisão. Eu quero dizer o seguinte... Só para dar uma ordem de grandeza. Isso. Nós damos um cheque para o resto do país de 150 bilhões que são gerados aqui. O total dos recursos, porque o governo federal recebe, trava 65% e redistribui 30%, 40%, vamos também não redistribui a todos os estados do país esse 40% da arrecadação. O que eu estou dizendo aqui na prática é o seguinte, que todo o recurso gerado no estado de São Paulo é o total de recursos recebidos por todos os estados brasileiros. É como se São Paulo pagasse a conta de todo mundo. Do governo federal e dos investimentos nos estados. Então, quando vem essa discussão, mas o meu estado é pobre, São Paulo já é rico, precisamos fazer políticas de melhoria que privilegiem os outros estados da União. Espera um pouquinho. Nós já contribuímos com quase a totalidade das riquezas geradas no estado de São Paulo para com esses demais países. Não vou nem falar aqui que todo mundo vem fazer universidade aqui, vem usar estrutura médica daqui, do sistema gratuito, não vou nem entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é o seguinte, se os outros estados gastam mal e continuam ineficientes, nós não podemos entrar numa discussão, porque às vezes eu escuto muito paulista, que eu sou paulista do interior e não paulistano, quer dizer, eu nasci aqui, mas sou mais piracicabano que paulista do que paulistano, e eu fico todo mundo assim, mas eu tenho dó mesmo, porque eu fui lá para outro estado, mas espera um pouquinho, pobre por quê? Nós pagamos o nosso quinhão, nós temos, o que eu estou dizendo é que 95% do que se gera de riqueza nesse estado, nós damos para o rei, como se fosse na época de Portugal e
e o Brasil, dízimo. nós damos. É um dízimo. Agora, o que nós estamos vendo é criar políticas regionais para outros estados, que é, sabe o que é a verdade? Tirando de São Paulo. Então, o que nós estamos fazendo é assim, na vez de eu tentar trazer os outros estados para a minha riqueza, vamos empobrecer São Paulo e nivelar todo mundo por baixo e trazer igualdade nesse país. Então, muito cuidado com essa discussão, porque a guerra fiscal, que hoje é a discussão do ICMS, porque se São Paulo fez a sua lição de casa, é porque ela conseguiu ter autossuficiência na sua própria arrecadação de impostos estaduais. Quando começa uma discussão agora da guerra fiscal, que é a guerra de ICMS, então é o seguinte, tá bom, querem também tomar mais uma grana de São Paulo, que é o ICMS, não tem problema nenhum. Mas então vamos rediscutir os 40% dos tributos. Porque se o total de arrecadação do Estado de São Paulo é 150 bi, se eu recebesse metade, eu talvez não precisasse nem cobrar ICMS das empresas paulistas, só se eu retivesse 50% do que nós pagamos para o resto do país.